que acompanha o som das torcidas na bancada. Estamos aqui em mais uma edição, essa especial, né? Já que durante essa semana teremos aí o 3º Simpósio Internacional dos Estudos de Futebol aqui em São Paulo, né? Em parceria de diversas entidades e coletivos. E por conta disso, temos a presença em loco aqui de dois colaboradores, né? O Irlan, que está tocando aqui o projeto à frente conosco, né? O Na Bancada. Bom, estou aqui de novo, voltei, chega de Skype um pouquinho, né, aquela voz arranhada, e como tradicionalmente tenho feito as últimas vezes, avisar, né, o pessoal que está aqui nos ouvindo nas últimas, pelo menos 3 ou 4 episódios, que a gente está com novas redes sociais e com o site, para ficar mais fácil de acompanhar algumas discussões, e textos também nossos. Primeiro o da casa mesmo, que é o do Som das Torcidas, né, o SDTC3, o som dessa torcida. Porque tem uma página ali que não tem nenhum ano direito, colocou o som das torcidas e eu tive que criar essa sigla. Para tentar comprar, que a SDT3 é esse grande conglomerado midiático. E aí tem o do Na Bancada também, que é o Na Bancada Underline, né? Esse irmão gêmeo do Som das Torcidas. E o nabancada.online, que é o nosso sitezinho mesmo, que você pode acompanhar as atualizações e alguns textos, inclusive, desse nosso convidado de hoje especial. Sim, estamos falando aqui do Emanuel Leite Júnior, né, que veio lá do norte de Portugal para São Paulo para participar aqui. E que já nos auxiliou também quando a gente fez o Som das Torcidas sobre o Futebol Clube do Porto e que está aqui presente também no estúdio Mané Garrincha. Tudo bom, Emanuel? Tudo bom, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite, estar participando desse irmão gêmeo agora da versão do Som das Torcidas, agora Na Bancada. Já tenho colaborado com o Irlan, tenho alguns textos também na bancada.online e é um prazer estar aqui para falar um pouco desse contexto das SADs em Portugal. No momento em que no Brasil estão tentando vender alguns arautos da modernidade do futebol, tentando vender a ideia, inclusive falaciosa, deixa eu deixar bem claro o meu posicionamento, de que transformar o clube de futebol em clube empresa vai ser a salvação, como se num passe de mágica os dirigentes dos clubes de futebol, passando a ser dirigentes de uma empresa que vai gerir um time de futebol, vão passar a ser todos honestos, não vão usar o futebol e o time de futebol e o dinheiro, os milhões que circulam nesse futebol moderno, vão deixar de usar para interesses espúrios e obscuros, como se isso fosse acontecer num passe de mágica. E Portugal, pelo que a gente vai ouvir nesse programa de hoje, a gente sabe que tem exemplos bem claros de que o futebol pode ser usado, sendo só um clube empresa, pode ser usado para malefícios, para interesses privados, interesses obscuros, contra o próprio interesse da torcida, dos sócios, de quem faz realmente seu clube existir e pulsar. Bem, o Emanuel é membro do coletivo Futebol, Mídia e Democracia, assim como o outro componente da bancada, o Thiago Cassis. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, tranquilo. Programa importante, eu acho o debate central, né, para o processo que passa o futebol atualmente. E inclusive no Brasil, né, onde a gente o Estado citou que em 1999, né, o processo já está acontecendo e esse processo no Brasil ele tem uma outra dinâmica, né? A gente teve experiência nos anos 90 com o Palmeiras, a gente teve o Corinthians também tendo um ensaio de alguma coisa parecida, a gente tem, e atualmente o que a gente tem assistido, né? Bem, e fechando aqui a mesa de hoje... Casa cheia, né? Pois é. O Gabriel Brito, que assim como eu não esteve presente na última edição por uma questão de agenda, vamos deixar bem claro. O programa foi sobre o rival, tanto meu quanto do Gabri, por frentes diferentes, mas a gente não boicotou, foi questão de agenda. Eu participaria aqui na maior, mas acabei sendo bem substituído pelo Leandro e a mim. Foi uma coincidência, eu devo dizer que essa coincidência foi meio foi meio Argentina e Peru 78, né? Eu tava no Rio, por isso que não podia olhar nos olhos dele, mas eu acho. Se tem um programa que justifica deixar o clubismo em casa, é justamente esse, e a gente faz com o maior prazer e debate até porque precisamos construir pontes aí nesse momento pelo qual passamos em todas as esferas e até no futebol, né? Tá difícil a gente encontrar a felicidade que um dia a gente já sentiu no futebol, né? Então a gente precisa estender as pontes e braços aí entre uns e outros, independente da camisa que veste, né? E fico feliz de estar de volta aqui aos estúdios depois de uma ausência aí considerável, com a correria da vida, da família, não está acontecendo quase nada no Brasil. É só aproveitar que está falando sobre a importância do programa, né? Até mandar um abraço para Nicolas
que é lá do Conselho Editorial do Baiano de 2, que ouviu o som das torcidas sobre torcida única, né? E mandou uns 15 áudios seguidos para agradecer a gente, na verdade, por ter tratado do tema de uma forma que ninguém trata, né? Então é importante, além de mídia independente, né, também essa abordagem de quem pisa na arquibancada, né? Estava comentando com o Emanuel, de fato, sim, no Brasil, você achar um debate bom, sem estigmatização, sem preconceito, ou até com informação, né? Porque sem ignorância, porque na verdade, às vezes não é nem que eles têm um preconceito, eles têm a completa ignorância sobre o tema, então abordam só pelo senso comum. Então a gente faz um trabalho difícil, mas é um trabalho que tem que ser feito porque é necessário, né? Bem, na segunda metade do programa a gente vai estabelecer contato ali com a antiga metrópole, né? Mas para dar uma introduzida no tema, eu queria que o Emanuel trouxesse 2 outros casos, né, sobre as SADs em Portugal. Porque tem essa ilusão, né, como eu falei na abertura, de que transformar o clube em empresa vai ser um milagre, né? Mas existem 2 casos recentes também no futebol português de SADs que foram mal sucedidas e que prejudicaram o clube, né? Um dos emblemáticos, antes desse caso dos belenenses, que a gente vai abordar mais adiante, que é o mais recente, o Belenenses é muito maior do que o Beira-Mar, que é o primeiro caso que eu vou citar. O Beira-Mar é o clube da cidade de Aveiro, que é a cidade onde estou morando nesse momento. E o Beira-Mar foi campeão da Taça de Portugal, a Copa correspondente à Copa do Brasil, em 1999. O Beira-Mar, nos anos 70, foi o clube onde Eusébio encerrou a carreira. Beira-Mar depois teve Jardel já decadente, mas passou por lá, na primeira divisão do Campeonato Português. Carlinhos Bala, do Santa Cruz, do Sport Náutico, jogou também no Cruzeiro, passou pelo Beira-Mar. Clodoaldo, do Fortaleza, passou pelo Beira-Mar. Um jogador que disputou Copa do Mundo pelo Senegal em 2002, foi artilheiro do Campeonato Português pelo Beira-Mar, Fari Fayet. Então era um clube tradicional, que tem 27 participações na primeira divisão, já foi 6º colocado num ano, foi campeão da Copa de Portugal em 99 e vice em 91, o ano que ele teve a melhor classificação no Campeonato Português também. Perdeu em 91 para o Porto nos pênaltis só, ou seja, era um clube relativamente tradicional, que estava sempre na primeira divisão. Em 2011 ele foi transformado em SAD. E foi comprado por um grupo de um iraniano chamado Majid Fistiar. E esse cara prometeu mundos e fundos, comprou 85% das ações do Beira-Mar Futebol SAD, que foi constituído. Tem alguma ligação com o Kia? Que eu saiba não, mas ele tem 30... ele é dono de um grupo que engloba 32 ramos de atividade diferentes. Talvez ele tenha alguma ligação com o Kia em algum desses ramos de atividade, até muito provável, inclusive. Nem que seja na bodega, né? Mas deve ter. E a lei da SAD do futebol português diz que os clubes têm que ter pelo menos 10%, no mínimo 10% do clube fundador como acionista da Sociedade Anônima Desportiva. No caso do Beira-Mar, ele ficou com 15% das ações da SAD, ficou no imposto do clube. O problema é que em 2014, esse Figiar era também o presidente do Servette da Suíça, ou seja, ele já usava o futebol como um dos seus meios de negócio, né? Em 2014, a SAD começou a falir, 3 anos depois de sua constituição, e então abriu um plano especial de recuperação chamado PEC, que está previsto na lei que constituiu, que criou esse ordenamento, né? E só que o PE foi rejeitado. Então, em 2015, o Tribunal da cidade de Aveiro declarou a insolvência da SAD do Beira-Mar. E na altura, a SAD já devia 7 milhões de euros, que para um clube de uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, que a maior torcida da cidade é do Benfica, depois Porto, o Sporting, lá quase ninguém torce pelo Beira-Mar mesmo. É o segundo time, então não tem aquele que é o primeiro time. 7 milhões de euros era demais para o clube. O que aconteceu? O Beira-Mar não conseguiu se inscrever na segunda liga, na altura tinha caído para a segunda divisão portuguesa, a segunda liga. E depois tentou se inscrever no Campeonato Portugal, que seria a nossa correspondente à terceira divisão, organizado pela federação, já não é um campeonato profissional, o campeonato profissional lá é só a primeira e segunda divisão, que é a liga que organiza. Também não conseguiu se inscrever, caiu para a segunda divisão distrital. E aí a gente entra num outro tema também, que o Irlan também aborda bastante, que é a questão da arenização. Aveiro sediou a Eurocopa 2004 e construíram um estádio novo para 30 mil pessoas numa cidade com 70 mil habitantes. O estádio municipal antigo de Aveiro fica dentro do parque da cidade, no centro. Você vai a pé em 5, 10 minutos, 15 minutos, você está no estádio. Construindo um estádio a 5 quilômetros do centro, na zona industrial, que você tem que passar por estrada tipo BR para chegar. Para chegar só de carro, porque nem ônibus tinha. Então você vê uma cidade pequena que o pessoal ia para os jogos. Porque estava no centro da cidade, está lá em Aveiro, vive em Aveiro, vai ver um jogo da primeira divisão ou da segunda divisão, está no centro, 5, 6 mil pessoas por jogo no estádio. No estádio municipal, o público era menos de 1.500 pessoas a média. No novo, que foi construído para Euro. Então isso também gerou uma certa dificuldade financeira para o clube. E quando o clube caiu para a segunda divisão distrital, porque a SAD faliu, detalhe que quando a SAD teve todo esse processo, o clube tentou ter contato com empresários indianos
e não conseguiu, o cara desapareceu. É sempre os caras absurdos, né? O cara simplesmente desapareceu. O clube não conseguiu mais... da IBM, pelo menos. Não, é um iraniano, um indiano, o cara não tem nada a ver com o futebol. Até o Milan caiu numa dessas, Exato, né? Imagina um clube menor de Portugal. E um iraniano que aparece oferecendo, vou transformar o clube. E o cara desapareceu, o clube faliu, a SAD faliu, o clube teve que se recriar praticamente na segunda divisão distrital. E aí o estádio municipal, no centro da cidade, o estádio municipal Mário Duarte, para não confundir com o novo estádio da Euro, é o estádio municipal de Aveiro, o EMA, e o antigo é o Mário Duarte. E o Mário Duarte estava abandonado, parecido com o processo dos aflitos, que foi quase que a torcida que foi lá reformar os aflitos do Náutico. E o estádio Mário Duarte estava abandonado, então os sócios do Beira-Mar, por conta própria, porque a Câmara Municipal não tem interesse nenhum que eles reformassem o estádio antigo, porque queria forçar o clube a jogar no novo estádio, que custou milhões de euros, centenas de milhões de euros ao município de Aveiro. E a Câmara Municipal, que corresponde à nossa prefeitura, não tinha a menor vontade de reformar o estádio. Então a torcida e os sócios é que reformaram o estádio para que o clube pudesse jogar a segunda divisão distrital. E foi campeão da segunda divisão distrital, subiu para a primeira divisão distrital, mas já estava no terceiro ano seguinte e ainda não conseguiu voltar nem para o Campeonato de Portugal. Mas é um restabelecimento meio parecido com os belenenses, né? De certa forma. Sim, eles tiveram que começar do zero. Tiveram que começar do zero e foi a torcida, os sócios que foram atrás para reerguer o clube. Porque a SAD deixou de... No caso do Beira-Mar, a SAD deixou de existir e o empresário desapareceu. No caso do Belenenses ainda é pior, porque o dono da Codecity, que é a SAD do Belenenses, como a gente vai se aprofundar mais um pouco, ele não abre mão de usar a SAD. Show no ar. O do Belenenses, o cara não abre mão de ter a SAD. O caso do Beira-Mar, o dono desapareceu, então o clube pôde se reerguer. Passos lentos, eu imagino, que era um clube que nos anos 90, anos 2000, estava sempre na primeira divisão, quando caía, voltava, ganhou 2 títulos da segunda divisão, quando caiu, voltou como campeão. Passaram jogadores que não eram baratos pro cenário deles, que eles contrataram no Brasil, tal, jogadores de seleção africana. E agora o clube é um clube amador, treina à noite, como o Belenenses, o clube Belenenses que está disputando o Distrital de Lisboa também treina à noite, porque o pessoal trabalha de dia, estuda, e à noite é que treina. Isso foi o que aconteceu com o Beira-Mar depois que virou uma SAD, né? O outro caso também é o Olhanense, do Algarve, no sul de Portugal, que em 2013 ele estava na primeira divisão portuguesa. O Olhanense já não é tão tradicional na primeira divisão como... Quer dizer, era na década de 40, 50, depois deu uma queda. Mas em 2013 ele estava na primeira divisão portuguesa quando ele se constituiu como SAD. E um grupo de investidores estrangeiros, principalmente italianos, compraram 80% da SAD e o clube ficou com 20%. E o nome do italiano era o Igor Campedelli, que também era ligado ao Cesena na Itália, que administrou a SAD do Olhanense. Logo no primeiro ano eles tiveram 3 treinadores diferentes, ou seja, não é porque vai virar clube empresa, viu, pessoal, que vai ter o planejamento, eficiência, um treinador só. 3 treinadores no mesmo ano e o clube caiu para a segunda divisão do Campeonato Português como lanterna. Eu acho que o caso português tem que ser destacado também, que tem muito clube que virou empresa para contratar jogador ruim brasileiro, né? Também, leva brasileiro, e tem muito. Ruim de bola para lá para ver se dá alguma coisa. Que clube brasileiro também não está querendo. Né? Exato. E existe uma SAD em Portugal. A Trafic Europa, a sede é em Lisboa, e ele é dono do Estoril, praia, que fica na Grande Lisboa. E leva muitos jogadores brasileiros. O filho do Bebeto, o Matheus, jogou por lá, começou jogando lá antes de ir pro Sporting, inclusive. Fingiu que jogou, né? Mas foi pro Sporting. Todos bem relacionados aí, pelo menos em termos de empresários ou gente com nome no futebol, eu encontro um espaço nesse tipo de clube. Aquele contrato que foi acertado no jantar de pessoal. Um champanhezinho, uma cerveja. Mas resumindo a história do Olhanense, porque pra não me alongar mais, o Olhanense hoje tá no Campeonato de Portugal, que seria sempre profissional, não é organizado pela Liga. Os profissionais, como eu disse, é só os 2 primeiras divisões organizadas pela Liga Portuguesa. Passou de mão por 2 empresários italianos diferentes depois do Campanelli. E agora, esse ano, em agosto, foi comprado por um brasileiro chamado Luiz Andrade. Esse Luiz Andrade, ele foi CEO da SAD e do Aves até outro dia. O Desportivo das Aves ganhou a Copa de Portugal, batendo no Sporting na final em maio desse ano. É atual campeão da Copa de Portugal, o Aves. E o Aves pertence a uma empresa chamada Galaxy Believers, que era uma parceria de chineses... Repita esse nome devagarzinho, porque ele é inacreditável. Acho que o programa devia mudar de nome para Galaxy Believers. É a fusão dos fãs da Major League Soccer com música pop. É muito futebol moderno, porque eram os investidores entre aspas, porque eles não investem assim tanto, chineses e brasileiros. E o brasileiro é esse Luiz Andrade,
que de repente o time foi campeão da Copa de Portugal e ele rompeu com a SAD do Aves e comprou a SAD do Olhanense agora, que está no Campeonato de Portugal, e diz que em 5 anos vai colocar o Olhanense na primeira divisão portuguesa. Ou seja, os torcedores do Olhanense ficam nesse vai e vem e não sabem, perde até um pouco da identidade do clube, porque o clube a SAD do clube vai passando de mão em mão como quem está vendendo na feira, entendeu? Então, assim, Esse preâmbulo é importante, né? Porque a gente vai entrar, como diria a Matia, no estudo de caso, né? Com a entrevista com o convidado do Belenenses. Mas acho que vale a pena também pensar um pouquinho assim, né? Porque o processo de empresarização dos clubes europeus, como eu gosto de falar, ele começa na Itália em 81, né? Dentre os grandes. Depois França, 84, Espanha, 90... A Alemanha, bem tardio, em 96, já com aquelas características que a gente já discutiu aqui em um dos nossos programas, né? Dos 50% mais um, ou seja, o clube vai manter dos associados, não importa quanto dinheiro você trouxer, não vai comprar o resto do clube. E Portugal é 97, né? Então, Portugal viu todas essas experiências negativas, né? Quebrou muito o clube menor, o clube médio, que não era um clube de elite. Viu a experiência alemã e, depois disso, ainda consegue criar um processo até talvez mais traumático do que os anteriores. Portugal ainda consegue ser pior, porque ele cria uma lei de sociedade desportiva que pela primeira vez estabelece a diferenciação entre o futebol amador e o futebol profissional em 90. Que essa lei previa que um decreto-lei iria regulamentar a lei. Só que esse decreto-lei só veio em 95, ou seja, algumas experiências já tinham acontecido e mesmo assim eles regulamentaram em 95. Só que ele regulamentou em 95 a sociedade desportiva sem obrigar os clubes a se transformarem em empresa. E aí nenhum clube se transformou em empresa. E aí o que eles fizeram? Em 97 veio uma nova lei que criou a obrigação de se transformar em empresa para poder disputar campeonato profissional, que foi a lei da SAD, que surgiu justamente em 97. Aí em 2013 eles reformularam a lei e previram um novo formato que é a Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, a SDUC. E na primeira divisão do último campeonato da temporada passada, apenas 3 times de 18 na primeira liga não eram SADs. Era o Rio Ave, o Tondela e o Passos de Ferreira eram SDUCs. Os outros 15 eram SADs. Então, assim, praticamente todos os clubes da primeira divisão portuguesa que estão lá estão se transformando em SADs, porque a lei meio que quase que obrigou. Né? E como tu falou, Irlan, as experiências europeias já tinham acontecido quando Portugal começou a fazer suas regulamentações tardias e mesmo assim foi vamos embora nessa onda. Merda mesmo. Exato, é moderno, vamos fazer o moderno, mesmo que isso não se coadune com a nossa realidade local. Pronto. E aí passou clubes tradicionalíssimos na mão de empresários que não sei o que estava a fim de fazer em Portugal, com certeza não era desenvolver o futebol local. Nem investiram, como você bem falou, não dá nem para chamar de investidores. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma SAD de um clube grande de Portugal que está acusada de corrupção ativa pelo Ministério Público Português hoje. Acusada. É a SAD do Benfica. E o assessor jurídico da SAD do Benfica, ele responde por, acho que 70 crimes. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Mas já traz essa ideia, né? E esse cara, é bom ver isso. O Paulo Gonçalves, 79 crimes. Eu falei até pouco. Eu estava sendo modesto para não chutar muito alto, mas eram 79 crimes que ele responde. Dentre eles, por corrupção ativa também. E não é bateção de carteira, não. E esse cara, o Paulo Gonçalves, ele foi o responsável por constituir a SAD do Porto. Ele é advogado, tá? Advogado. Constituiu a SAD do Porto, aí depois ele foi pro Boa Vista, constituir a SAD do Boa Vista, depois virou braço direito do presidente da SAD do Benfica, e hoje o Benfica SAD é acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público, e ele responde a 79 crimes também nesse mesmo processo, que é um de outros 4, pelo menos, processos que estão em investigação em relação à SAD do Benfica, dirigentes do Benfica. Ou seja, essa ideia de que a SAD vai limpar o futebol de malfeitores, de pessoas que querem utilizar do futebol para fazer negócios, é uma pura ilusão. E tem gente aqui que acredita, hein? Tem. No nosso simpósio internacional a gente vai ter uma mesa para falar de SAD. Né? É bom que a gente fique antecipado, né, inclusive. A gente sempre se reflete bem o espírito do nosso tempo, né? As ideias que têm mais força aí na mídia e são mais difundidas entre as sociedades, mas a gente já tem um resultado, né? Nesse sentido, até sou um pouco, talvez, menos pessimista do que antes, de que no Brasil acaba que não acredito que vá mudar muito a configuração dos clubes, até porque, como disse o Irlan nos primeiros programas aqui, não é um simples regime jurídico que vai definir se você tem boas ou más práticas administrativas, né? Se é uma associação civil, ou se é SAD, ou se é SEDUC. Sociedade Anônima, SEDUC, não sei o que.
É simplesmente a sua integridade em relação ao que você dirige e onde você trabalha. Eu né? acho que o caso de Portugal é que ele ter citado 3 clubes que passaram na mão de uma mesma pessoa que hoje está afundada em acusado pelo Ministério E eu Público. queria fazer um paralelo também com agora que o STF legislou a terceirização ampla, geral e restrita, né, no Brasil. Essas empresas lembram um pouco as firmas de terceirização, que já trabalhou em empresa terceirizada e sabe como é grande a chance de tomar calote, sabe como é grande a chance do, entre aspas, investidor, que na verdade é um especulador, dar calote, desaparecer e você ter pouca ferramenta para ir atrás, para buscar e reaver direitos. Então, acho que essa rotatividade de alguns donos em alguns clubes especificamente reflete isso, né? E a necessidade de você colocar na letra do contrato, né? Essas pequenas pegadinhas, né? A gente vai ouvir o caso do Belenenses, a gente já sabe que existem várias pegadinhas que vinham no contrato, que o clube não conseguiu, né, ir na justiça para pegar um direito que era dele. Que estava no contrato, estava no acordo, inclusive. Pois é, então assim, já imagina que são esses grandes players que estão envolvidos com esses clubes e empresas, são basicamente os mesmos, né? Então quem tem qualquer ilusão de que não vai haver qualquer chance, né, ou a eficiência do mercado impediria qualquer tipo de atividade ilícita, Portugal é um grande... Até porque nós estamos aqui para dizer que justamente a eficiência do mercado é justamente essa mesmo, né? Para corromper e desviar finalidades, né? Até porque tudo que é aquela velha dicotomia entre o público e o privado, né? Só que o que a gente não vê muito se falar por aí, mas que eu pelo menos acredito, e acho que aqui nessa mesa se compartilha disso, é que tudo que é público, ou associativo, no caso dos clubes de futebol, ele tende a ser mais transparente e menos volúvel à corrupção do que aquilo que é privado e tem poucos donos, acionistas que não tem que dar muita satisfação para sócio, para torcedor, para ninguém. É óbvio, né? Onde você tem que apresentar mais as coisas, você tem que andar mais na linha, né? Onde você não tem que apresentar nada, é mais fácil fazer as gatunagens aí, né? Basicamente isso. Não, eu só queria dizer que é porque essa mão do invisível do mercado a gente nunca sabe por onde ela vai passar, né? Sempre entra no lugar indevido da gente, né? Nunca deles lá. Então, aí vamos até conhecer agora o caso do Clube de Futebol Os Belenenses para entender melhor ainda a questão de Portugal. Bem, feito essa introdução, a gente vai tratar de um caso mais específico, né? Imagino que tivesse algum velho ali no Restelo falando que isso não ia dar certo, né? Sociedades anônimas desportivas em Portugal. E se você puxar ali, né, na tabela do campeonato português, em diferentes divisões, você vai ver que tem 2 belenenses concorrendo, né? Estão disputando aí a Liga Portuguesa em diferentes escalões. Para tratar desse tema aqui com a gente está falando diretamente ali com Lisboa, com o Edgar Macedo, que é sócio do Belenenses e vai explicar um pouco para a gente o que aconteceu no primeiro clube português, né, que quebrou a hegemonia dos 3 ditos grandes. Tudo bom, Edgar? Alô, tudo bom? Seja bem-vindo. Para quem não conhece muito bem ainda a questão do Belenense, né? Um clube que foi um clube antigo, um clube tradicional de Portugal. Emanuel tem uma certa dúvida se é de fato a quarta força, mas vamos considerar como a quarta força de Portugal, que é um dos clubes mais tradicionais do país. E foi transformado em sociedade anônima desportiva e hoje vive uma batalha um tanto quanto curiosa para nós que somos brasileiros e não temos ainda esse formato, né, de clube empresa, como em Portugal já existe há um bom tempo. Então a gente tem aqui a presença de Edgar, vai explicar para a gente o que é que está acontecendo no Belenense e como é que pode um clube ter que criar um segundo time, né, para começar na última divisão do futebol local para tentar se desgarrar dessa sociedade anônima desportiva. Edgar, você pode explicar um pouco para a gente o que é que aconteceu no Belenense? Então vamos lá. Antes de mais, saudar o vosso programa, do qual eu sou ouvinte já há bastantes anos. Houve uma altura da minha vida e ainda hoje que trabalho de madrugada e vocês foram minha companhia no MP3 durante muitas madrugadas. E também aproveitar para dizer que nós, coincidência, estamos a falar num mês muito especial para o Belenenses, porque o mês de setembro o Belenenses comemorou no passado dia 23 99 anos. E a torcida do Belenenses, a Fúria Azul, em setembro, no próximo dia 29, comemora 34 anos, o que para um clube que está
encerrado na mesma cidade com Benfica e Sporting é também um sinal de resistência e de vitalidade. Essa questão do Belenenses é tentar explicar, como num curto espaço de tempo, uma situação que é muito complexa. O Belenenses, vocês falaram das sociedades anónimas desportivas no programa referente à Argentina. Eu sei que no Brasil não existe essa caracterização dos clubes e sociedades anónimas desportivas. Em Portugal é obrigatório, numa liga profissional, os clubes assumirem uma de duas personalidades. Ou uma SEDUC, que é a Sociedade Desportiva Unipessoal por Cotas, ou uma SAD, Sociedade Anónima Desportiva. Quase todos os clubes optaram por SADs, o Belenenses também o fez, e em 2012, numa situação de aperto financeiro, surgiu, um investidor que estaria disposto a adquirir a maioria do capital dessa SAD, ficando, portanto, o clube com uma participação reduzida nessa sociedade. Mas, no fundo, o que na altura não se vislumbrava e que agora é evidente, não só pelo caso do Belenenses, o caso do Belenenses é o mais grave e também o mais mediático pela força que o clube tem, até do ponto de vista associativo, era que a lei das SADs fosse uma lei que se verificasse agora que estava cheia de falhas e mal feita. Ou seja, a lei das SADs prevê que, de facto, uma empresa possa adquirir a maioria do capital de um clube, obriga, no entanto, a que o clube fundador tenha de ter, obrigatoriamente, uma participação nunca inferior a 10% nessa sociedade e, entre outras coisas, ter um representante na administração dessa sociedade. No entanto, a lei não prevê que, então, e se a empresa decidir reunir sem sequer prestar contas ao administrador, o que é que lhe acontece? Isso não está previsto. Então, e se a empresa que comprar decidir utilizar o estádio e não pagar um cêntimo por ele, o que é que lhe acontece? Não está previsto, ou seja, a lei está feita sem que exista nenhuma entidade reguladora nesse sentido. E regressando então em 2012, o que se fez foi um acordo em Assembleia Geral em que os sócios aceitaram por maioria ceder então a maioria do capital a essa empresa, mas com uma ressalva muitíssimo importante. Era que no acordo estava escrito que o Belenenses Clube teria sempre o direito a recomprar a maioria do capital em 3 janelas de oportunidade pré-definidas. Isto é muito importante porque se em Assembleia Geral o que tinha sido proposto aos sócios fosse alguém chegar e dizer: olhem, eu proponho-me aqui a comprar a maioria do capital do vosso futebol profissional para todo o sempre e vocês nunca mais o podem reaver. Ninguém tinha aceito este negócio, como é evidente. Portanto, ficou plasmado em acordo essa oportunidade de, em 3 janelas definidas, o Belenenses poder recomprar o seu futebol. Vamos imaginar que surgia outro parceiro ou que um sócio do Belenenses ganhava o Euromilhões, ou seja o que for, seja qual fosse o cenário, o clube tinha direito a recomprar o seu futebol. Acontece que o líder da empresa que adquiriu a maioria desse futebol profissional, uma das primeiras coisas que fez depois de assinar o acordo foi exatamente rasgar esse acordo, invocando uns motivos para o fazer, e a direção do clube dessa altura incompatibilizou-se imediatamente com essa empresa. Entretanto, o clube teve eleições. Nessas eleições, o presidente dessa altura, que se chamava António Soares, avançou como bandeira de campanha a urgência em recomprar e resgatar imediatamente o futebol das mãos daquela empresa, porque, pela sua experiência, era impossível qualquer tipo de diálogo com eles. O candidato da oposição, na sua boa-fé, entendia que era possível chegar-se a um acordo e era possível chegar-se a uma plataforma de entendimento, candidatou-se com essa bandeira, acabou por vencer, mas também ele esbarrou naquilo que é uma inevitabilidade, que é o total desprezo do lado da empresa para com o Belenenses, para com os seus eleitos, para com a direção, para com os sócios, e a situação piorou, chegou a um ponto de absoluta incompatibilidade, e o que se fez foi, em janeiro deste ano, era exatamente uma das janelas de recompra, e esta direção do clube lembrou-se exatamente de pedir a um tribunal que se pronunciasse sobre a justiça ou não daquele acordo
que tinha sido rasgado pela empresa, pouco tempo depois adquiria a maioria do capital. O Tribunal decidiu a favor desta empresa e aqui, sem estabelecer nenhuma relação de causa e efeito, mas talvez seja importante dizer que o líder da empresa que adquiriu essa maioria do futebol profissional do Belenenses é uma figura muito conhecida em Portugal por o seu nome estar associado, surgir com frequência associados a escândalos de natureza política. O mais recente, que se chama Operação Marquês, que é o equivalente à vossa Lava Jato, um caso que envolve políticos, banqueiros, envolve uma complicada teia de poderes, onde um ex-primeiro-ministro português já esteve detido em prisão preventiva há longos meses. O nome do líder desta empresa, que se chama Rui Pedro Soares, e, por inerência, também o nome do Belenenses, surge associado a este escândalo, até com algumas transferências de dinheiro um bocadinho duvidosas. O Tribunal decidiu, numa decisão que deixou todos os sócios boquiabertos, dar razão aos motivos que ele apresentou para ter rasgado esse parasocial, e que são motivos tão ridículos como a organização de um festival de música infantil durante o verão, feita no relevado, sem que tivesse sido pedida autorização à empresa, a proibição num jogo Belenenses-Benfica. O Estádio do Restelo tem uma constituição de bancadas em que existe uma bancada só para sócios, depois uma bancada neutra e uma bancada adversária. O estádio tem 3 bancadas, portanto tem o Superior Norte, Topo Norte, e 2 centrais, e uma delas é só para sócios, onde encontra-se também a torcida, a Fúria Azul, e todos os sócios juntos. E, tradicionalmente, nos jogos contra os clubes que aqui mediaticamente chamam de grandes, aqueles que têm maior expressão de adeptos, Benfica, Sporting e Porto, tradicionalmente é emitida uma nota em que é proibido entrarem símbolos destes clubes naquela bancada específica, porque normalmente os sócios fazem-se acompanhar de amigos para estes jogos, e há sempre um amigo que se lembra de ir com um cascol e que festejar um golo, e depois gera-se ali um clima um bocado complicado. Para evitar isso, não podem entrar símbolos do adversário nessa bancada. E, curiosamente, esse foi um dos pontos que a empresa alegou para rasgar o acordo, porque considera que é falta de fair play, de espírito esportivo. E um tribunal entendeu que isto era razão. É ridículo isso. Um tribunal entendeu que isto era um motivo para que, basicamente, se dissesse ao Belenenses: vocês nunca mais na vida podem ter o vosso futebol profissional de volta. Então o que se fez foi, a direção convocou uma Assembleia Geral e disse aos sócios o que é que vocês querem fazer. Basicamente foi isto, e os sócios, com uma votação de 99%, mandataram a direção a tudo fazer do ponto de vista jurídico para resgatar o seu futebol, mas também a que fosse então negociado um novo protocolo. E basicamente o que o novo protocolo dizia já era entregar de mão aberta o futebol profissional à empresa, mas colocava alguns pontos fundamentais. Um deles era que o clube poderia ter uma equipa de futebol inscrita na última divisão, onde desse vazão aos jogadores que saem dos júniores, porque a constituição desta sociedade anónima desportiva, no caso do Belenenses, ou seja, há clubes que são diferentes, mas no caso do Belenenses, o clube é detentor de todo o futebol de formação. A SAD apenas tem o futebol profissional, o que significa que um jogador, quando acaba aos júniores, quando chega à idade de passar para a equipa principal, a SAD, se utilizar este jogador, terá de pagar ao clube uma compensação. O que é que acontece? Aquela empresa nunca foi resgatar nenhum jogador aos júniores, de forma a não ter que pagar ao clube nada. E, portanto, os jogadores saíam dos júniores e ou deixavam de jogar futebol ou iam para outros clubes. Portanto, o clube propôs nesse protocolo que pudesse ter uma equipa onde colocasse a jogar os ex-júniores e, algo fundamental, estipulava um valor de renda para que o futebol profissional pudesse utilizar o estádio do Restelo. Porque até aqui, desde 2012 até 2018, essa empresa nunca pagou nada para utilizar o estádio, o que gerava-se uma situação em que era o clube, instituição de utilidade pública, de fins não lucrativos, que estava a suportar a atividade de uma empresa denominada Code City, que tinha adquirido um futebol profissional e que basicamente ficava com todos os lucros de receitas televisivas e não pagava nada pela utilização do estádio. Edgar, o clube tem um custo de 300 mil euros anuais, né, por temporada, para manter o estádio?
Não sei os valores ao certo. Salvo engano, eu vi uma entrevista do presidente do clube falando que era 300 mil euros que o clube tinha de gasto e a SAD realmente não fazia nenhuma comparticipação em relação aos gastos que o clube tinha com a manutenção do estádio, a abertura do estádio. Sim, será um valor perto disso, sim. Ô, Edgar, aqui é o Gabriel. Fala. Só queria tirar uma dúvida mesmo para não. Fala. Essa questão que você falou que me chamou muito a atenção é dos jogadores da base, né? Das categorias inferiores pertencerem ao clube e não à SAD, que por sua vez só tem direito ao futebol profissional. É o caso específico do Belenenses ou é assim em todas as SADs do país? Como é que é esse aspecto? É um caso que se verifica no Belenenses e não se verifica, por exemplo, falando das mais famosas, no Benfica Sporting ao Porto, onde quando foram constituídas as tais SADs, esses clubes transferiram todo o seu futebol para a esfera da SAD. No caso do Belenenses, apenas foi transferida a equipa sénior, a equipa profissional, para a esfera da SAD. Daí existir esta diferença que no fundo é também um espelho muito evidente daquilo que tem de ser repensado na lei das SADs, ou seja, enquanto estes clubes, todo o futebol está na esfera da SAD, e na maior parte deles o presidente do clube é também o presidente da SAD, isso acontece no Benfica, no Sporting, portanto os presidentes são os mesmos, e todo o futebol está de forma vertical na esfera da SAD. No caso do Belenenses, não. Só o futebol profissional é que está na esfera da SAD e todo o outro futebol está na esfera do clube. Edgar, só fazer 2 perguntas, aproveitando isso aí que você falou também. Isso aí é uma escolha, foi uma definição no meio do acordo imposta pelo clube ou sugerida pela própria SAD, exatamente porque é o único setor que realmente é lucrativo no futebol profissional? Não. O que se passa é que nós estamos a falar de algo, a passagem do Belenenses à Sociedade Anónima Desportiva remonta a 1999. Portanto, foi onde nunca se era sequer um cenário que as equipas pudessem ser assim compradas como se fosse uma peça de mobiliária por empresas e depois transacionada, não era sequer uma hipótese em 1999. E na altura foi uma escolha que se fez porque, sobretudo nesses anos, os clubes que passaram as sociedades anónimas desportivas, além de serem obrigados a fazer por lei, fizeram também por questões financeiras. Eu lembro que na altura existia um plano especial de revitalização criado pelo governo para clubes em dificuldade e que servia também de certa forma como um incentivo para a transição deles para este modelo profissional de futebol. Agora, o que é importante e que eu queria só finalizar rapidinho é exatamente aquela questão que o clube propôs esse protocolo, portanto, onde fixava a renda, onde fixava o direito do clube ter a sua própria equipa e, é importante dizê-lo, isto foi proposto em fevereiro, foi numa Assembleia Geral, 99% dos sócios pronunciaram-se a favor deste protocolo. O clube entendeu que quem devia negociar este protocolo nem era o presidente, já que ele estava incompatibilizado com a empresa, então mandatou-se um presidente da mesa da Assembleia Geral como representante dos sócios a ir negociar e a resposta foi 0. A empresa não quis sequer, não é que seja uma questão de dizer, olha, vocês pedem 20 e nós só oferecemos 10. Não houve qualquer resposta. O que a empresa fez foi pegar na equipa e ir alugar um estádio, neste caso o estádio do Jamor, onde jogam atualmente, e sair do estádio do Restelo e quebrar dessa forma qualquer laço que tinham com o Belenenses. E não tem mais nada a ver com vocês. Só outra questão, eu fiquei meio que monitorando um pouco as redes sociais do clube, tentando captar um pouco a resposta dos torcedores para essa iniciativa de vocês, porque é uma questão tão sui generis, não sei se existe algo parecido, talvez exista, mas... Eu duvido que no mundo exista. Deve existir, mas é tão chocante que eu imagino que até para explicar para o torcedor menos inteirado, dos assuntos do que é uma SAD, dessa transformação de clubes em empresa, porque é uma lei que impõe, não é uma escolha que é só facultativa do clube. Existe toda uma história por trás, existe todo um processo de transformação do futebol, exatamente o futebol dá dinheiro e essas empresas querem se beneficiar disso, em cima da paixão dos torcedores.
E eu acredito que seja um trabalho, né, hercúleo, de ficar indo aos torcedores, explicando, né, o que é essa batalha de vocês e por que criar um time para jogar na última divisão. Só outra questão também para emendar. Essa questão da justiça sempre está a favor da SAD, né? Como é que você faz essa leitura também? Sim. Bom, sobre a questão de explicar, é apenas complicado de explicar a quem não é do Belenenses. E o melhor exemplo é este que eu vou dar. A tal equipa que joga na Liga Profissional, vocês disseram que há 2 belenenses, nós costumamos dizer que só há um. O verdadeiro belenense é aquele que está na 6ª Divisão Nacional, neste caso, 1ª Divisão Distrital de Lisboa. O outro que está na Liga é uma empresa que usa abusivamente e contra a vontade dos sócios o nome do Belenenses. Mas o melhor exemplo de que quem é do Belenenses percebeu perfeitamente o que se passou é que o primeiro jogo de apresentação, portanto, que a equipa que está, o Belenenses, o único Belenenses que existe e que está na 1ª Divisão Distrital, ainda não começou a competir. O primeiro jogo oficial será no próximo domingo, mas já fez o jogo de apresentação aos sócios, que é um jogo amigável. E estiveram presentes 4.000 pessoas. Por outro lado, a tal empresa que usa o nome do Belenenses e que está na Liga Profissional e que joga no estádio do Jamor, fez o seu último jogo em casa contra o Vitória de Setúbal e eu não estive lá, não posso dizer, vou, portanto, referir aquilo que foi dito por um canal televisivo, SIC Notícias, um canal, enfim, dos mais importantes em Portugal a nível de notícias, e que afirmou que estiveram presentes como adeptos do Belenenses 60 pessoas. E o resto seriam adeptos do adversário. E, portanto, quando há esta divisão, torna-se muito evidente, quer dizer, para quem anda no Belenenses, torna-se muito evidente que a ligação com aquela empresa que está na Liga Profissional não faz qualquer sentido. E, para nós, neste momento, a maior indignação é que quer a Liga de Futebol, quer a Federação Portuguesa de Futebol, não se pronunciem numa linha em relação a isto. Por pressão dos sócios nas redes sociais, já tiveram um gesto. A Liga Profissional já não trata o clube que está na Primeira Liga como os Belenenses, já o trata como os Belenenses SAD. O símbolo do Belenenses completo envolve uma cruz, que nós chamamos a Cruz de Cristo, semelhante à do Vasco da Gama, uma cruz ladeada por um contorno azul e as letras CFB. Atualmente a equipa que está na Liga já só é representada pela cruz, já não tem o resto. É um passo deles já reconhecerem que aquilo não é bem o Belenenses, mas falta o passo completo e que é, na minha opinião e na opinião de outros especialistas de futebol em Portugal, eles não terem o direito a estar na Liga Profissional, porque o que diz a lei das SADs é que não é possível a uma equipa competir na Liga Profissional sem a presença do seu clube fundador. E o que é certo é que aquela empresa só pode competir se os 10% do clube fundador representarem de facto alguma coisa. A partir do momento onde não jogam no mesmo estádio, não utilizam o mesmo símbolo, nem sequer têm sócios, não parece que exista motivo para eles estarem na Liga, e esse será o nosso passo seguinte e a nossa batalha seguinte. Edgar, o Irlan tem te perguntado sobre a questão da justiça. Deixa eu complementar só para saber qual a tua opinião, a tua percepção, porque o pessoal não conhece a questão política portuguesa e não vai compreender. O presidente da SAD do Belenenses, o dono da SAD, dessa SAD, Codecite, vamos chamar de Codecite SAD, ele é ligado na Operação Marquês, que prendeu o José Sócrates, que foi o ex-primeiro-ministro, ele está em prisão domiciliar até agora, não é? Exato, ele respondeu em prisão preventiva, aguarda agora que seja formalizada a acusação. Exato. Portanto, não está preso em casa, está em liberdade a aguardar julgamento. Pronto. Aguardando a acusação formal do Ministério Público. Exatamente. E ele tem essa ligação política muito forte, e talvez não seja coincidência o Belenenses estar, esse time da SAD está jogando agora no Estádio Nacional do Jamor, ligado à Federação Portuguesa, não é? Pagando um valor que tem até outros clubes questionando o valor que a SAD do Codecite está pagando
a Federação Portuguesa para utilizar as instalações do Estado do Jamor, que não é só para jogar, também para treinar. E também existem outras relações dele com outras SADs, não é? Houve até... Tem um outro escândalo acontecendo em Portugal em relação aos e-mails de uma outra SAD. E nesses e-mails apareceram valores que a SAD do Belenenses não conseguiu explicar bem de onde vinham. Você acha que a influência do presidente da SAD, do Codecity, tem a ver também com essas questões políticas e esses meandros das bastidores do futebol? No fundo, estamos a falar disso. Ou seja, não querendo especular e, portanto, baseando-me em factos, e eu convido quem está a ouvir este programa, depois, se tiver interesse para perceber um bocadinho mais sobre o tema, a fazer uma coisa simples, que é ir ao Google e pesquisar Belenenses, infelizmente tem que ser pelo nome do clube, Belenenses mais Operação Marquês, e depois andar por aí abaixo a ler as notícias. De facto, há uma relação dessa pessoa, Rui Pedro Soares, com a política, quer de forma efetiva, porque em tempos se integrou a Juventude Socialista do governo do Partido Socialista, que está atualmente em funções, quer pelos casos em que surge associado. Ele já tinha surgido associado, sem acusação, no entanto, mas associado, num caso na altura muito famoso, chamado caso Tagus Park, onde o nome dele surgiu associado a uma campanha publicitária com o Luís Figo, que aparentemente era, um esquema aparentemente fraudulento, isto segundo o que foi nos jornais, que encobria um apoio financeiro à campanha de José Sócrates. É uma pessoa que surge agora na Operação Marquês, onde o Belenenses está diretamente envolvido. Aliás, o jornal digital, o Observador, atribui mesmo uma transferência de dinheiro das pessoas que estão envolvidas na Operação Marquês, que é o ex-primeiro-ministro José Sócrates, e aquilo que é referido como o amigo, porque ele tinha um amigo que tinha aparentemente grande disponibilidade para lhe dar dinheiro, o amigo Carlos Santos Silva fizeram uma transferência avultada de dinheiro exatamente para a Codecity, e a investigação atribui essa transferência tendo como destino exatamente o Belenenses. Aliás, existe até informações que dão como administrador da Codecity durante o 2012 e 2014 exatamente Carlos Santos Silva, que é um dos arguidos da Operação Marquês. E essa questão do Estádio Nacional é uma questão fulcral, porque mais do que os valores que estão a ser pagos, o que está em causa é que há um estádio público, propriedade do Estado, que aparentemente foi concessionado a uma empresa sem ter existido qualquer concurso público, sem ter existido qualquer nota a dar conta que o estádio estaria, disponível à melhor proposta para ser utilizado durante uma época desportiva. E também ninguém fala sobre esse tema, e é de facto muito estranho como a SAD assentou completamente ali o seu escritório, treina ali, vende ali... Edgar, sim. Desculpa te interromper, Thiago, falando, no meio da tua fala, logo quando você fez o convite ao ouvinte do programa, você falou, infelizmente tem que ser pelo nome do clube, né? Quão triste é isso, né? Infelizmente a pesquisa tem que ser pelo nome do clube. Veja que forte, né? Sim. Aliás, tem sido muito triste ao longo destes anos, porque isto é um processo que já se arrasta. Aliás, há uma grande coincidência quase entre a aquisição do Belenenses e depois o eclodir deste escândalo chamado Operação Marquês, e é muito mau estar constantemente a ver nos jornais, nos grafismos que fazem da trajetória do dinheiro e das relações entre as pessoas, constantemente apareceu o símbolo do Belenenses. Mas o que é facto é que o símbolo está lá porque, para todos os efeitos, aquela empresa tem como o seu maior rosto de investimento exatamente a aquisição do Belenenses. E que a própria aquisição, o nome investidor é um nome que se dá, e nós lá no Belenenses rimos quando dizemos investidor, porque na verdade um investidor é alguém que supostamente investe dinheiro, não é? O que se passa ali no Belenenses é que entre 2012 e agora terão passado, estima-se que um total de perto de 100 jogadores, sendo que quase nenhum foi comprado. Ou eram jogadores a custo zero, ou eram jogadores emprestados. E há pouco vocês falaram aí da relação dos e-mails, de um escândalo que está agora a haver e que envolve a SAD do Benfica, e da relação desse escândalo também com o Belenenses. Pois isso é facto, porque nesse escândalo dos e-mails, que está agora a ser revelado e que aparentemente teve origem num hacker que entrou no sistema informático do Benfica e
divulgou esses e-mails, surgem transferências de dinheiro que não vamos dizer que são, infelizmente no futebol moderno, não podemos dizer que são ilegais, mas é esquisito quando um clube com a grandeza do Benfica exerce direito de opção sobre 4 jogadores, portanto paga um valor para exercer o direito de opção sobre 4 jogadores, alguns deles que nem sequer eram titulares do Belenenses, que já nem jogam sequer no Belenenses, e exerceu esse direito de preferência que toda a gente sabia que nunca na vida ia ser exercido. E a questão é, na verdade, qual foi a origem dessa transferência de dinheiro, porque apenas o nosso interesse nos direitos desses jogadores não devia ser. E esse é também um caso. É que você falou que o uso do termo investidor é irônico, porque realmente ele não faz investimentos no Belenenses. Ele usou a SAD como uma forma de aparentemente transacionar dinheiro, né? Não foi para investir dinheiro no time. Outro caso, como eu vos disse, este é um caso tão complexo que dava para estarmos aqui a falar durante um mês de programas. Mas o maior credor neste momento da Belenenses SAD é a própria empresa que comprou a Belenenses SAD. Portanto, eles são credores deles próprios. Se nós formos ler a lista de credores, assim, para fornecedores, dívidas ao Estado, o maior credor é a própria empresa que investiu na Belenenses SAD, porque basicamente o que eles fizeram foi emprestar dinheiro à Belenenses SAD e incluir o seu nome como credores. Nós emprestámos dinheiro e um dia temos de ter este dinheiro a ver. Portanto, eles emprestam dinheiro a si próprios, como se assim puder dizer. Pois é. E, bom, Edgar, só para fechar, queria que você falasse um pouco da relação da torcida mesmo. Você disse que os dois belenenses jogam em estádios diferentes, né? Uhum. Aonde a torcida vai, se você mencionou um público muito baixo aí de uma partida, e como é que é o público do Belenenses que está jogando a divisão de acesso lá embaixo? Enfim, como é que a torcida vive o time de futebol nesse momento? A torcida, desde muito cedo, que emitiu um comunicado dizendo que só reconhecia a existência do Belenenses e que é aquele que vai disputar a primeira divisão distrital. Mesmo a torcida oficial, e que há 34 anos acompanha o Belenenses, chamada Fúria Azul, quer outros grupos informais de adeptos que têm aparecido nos últimos anos, nomeadamente que é designado o Grupo da Grade, também entendeu que só apoiaria o Belenenses, que está na divisão de baixo. Aliás, um dos primeiros gestos foi tirarem uma foto com o diretor desportivo, os dois grupos, exatamente passando a mensagem de que só reconhecem a existência daquele Belenenses e só apoiam aquele Belenenses. E do outro lado, lá está, eu não estou lá, não posso garantir. O que se fala é que os jogos são de borla, as deslocações são de borla, oferecem inclusive o almoço. Edgar, deixa eu só dizer que de borla no Brasil é de graça. É de graça. É de graça. Oferece inclusive o almoço. Eu não sei se aí no Brasil existe aquela ideia daquelas excursões onde se convida os mais velhos a irem fazer uma excursão e o objetivo é vender um aspirador ou um colchão durante a viagem. Pois sim. Parece ser esse o maior chamariz de ir ver o Belenenses que está na Primeira Liga, aqueles que se chamam Belenenses, nos jogos fora. Parece um bocadinho esse tipo de excursões. Edgar, então, além de vocês estarem restabelecendo o clube para vocês, estão praticamente construindo um novo rival, né? Vocês vão torcer contra esse clube, com certeza. Lá está. Nós temos esperança que não seja necessário e que alguém em Portugal tenha a decência de se pronunciar sobre o tema, e antes que exista a possibilidade destas duas equipas se encontrarem, já aquela que está da Liga deixe de ter razão para existir. O Belenenses o que está a fazer é, como nós chamamos, a refundar-se, a renascer o seu futebol a partir de baixo. Óbvio que é algo que custa a todos. Vocês falaram que poderia-se considerar o Belenenses a quarta força do futebol nacional. Em termos efetivos, o Belenenses ainda é o quarto clube com mais presenças na primeira divisão, o quarto clube com mais atletas dados às seleções, o quarto clube em número de atletas internacionais, enfim. Historicamente, o Belenenses é indiscutivelmente uma das 4 maiores forças de Portugal. Agora, para qualquer adepto, sobretudo aqueles que têm mais idade e que viram o Belenenses
nos grandes palcos da Europa. Eu, felizmente, tive a felicidade de ver o Belenenses vencer o Barcelona na década de 80 na Taça UEFA, vi o Belenenses vencer uma Taça de Portugal, jogar com o Bayern de Munique em 2007, portanto ainda vi o melhor do Belenenses. Agora é óbvio que há um grande trabalho a fazer junto das gerações mais jovens e também destes adeptos mais idosos, para que eles, por uns que não abandonem o clube, os outros que se fidelizem neste clube. E eu penso que a mensagem que está a ser passada, e nós temos recebido uma grande simpatia da parte de outras torcidas em Portugal. Os jogos que essa empresa que está na Liga fez até hoje, houve um jogo amigável que fez com o Raio Vallecano, e a torcida do Raio Vallecano abriu uma faixa no jogo aqui em Lisboa, onde dizia: a luta contra o futebol negócio não conhece fronteiras, o Belenenses é de Belém. O jogo com a Académica, a torcida da Académica abriu também uma faixa onde saudava o verdadeiro Belenenses. O jogo com o Setúbal, a torcida do Setúbal fez também um cartaz onde anunciava que ia jogar contra a Coat City SAD. O mesmo aconteceu agora com o Varzim, para a Taça da Liga, também a torcida deles disse que ia jogar contra a Coat City SAD, e portanto nós estamos a acreditar que este movimento vai também fazer com que muitos jovens que não se identificam com o futebol moderno, possivelmente até jovens que acham que é muito caro ou está muito descaracterizado ir ver jogos, enfim, nos grandes estádios, onde às vezes um bilhete de época custa 120 euros, eles não têm dinheiro, talvez possam fidelizar no Belenenses. Estamos com esperanças que este passo atrás que o clube deu seja, na verdade, muitos passos à frente em termos associativos, e que signifique o renascer do clube também a nível associativo. E não deixa de ser simbólico que esse renascimento surja nas vésperas do clube completar 100 anos de existência, né? Exatamente. É também outro desafio, é sabermos honrar no centenário este novo posicionamento do clube, e é uma luta. A nós orgulha-nos muito que todo este passo tenha sido dado por nós sócios, ou seja, existe uma direção, é um facto, mas a direção e o presidente do clube não deu um passo sem antes ter ido à Assembleia Geral perguntar aos sócios o que queriam fazer. E as Assembleias Gerais foram muito participativas, na ordem das 200, 300 pessoas, e isso é um sinal de que o passo que foi dado é um passo que reúne alguma credibilidade e alguma união. Perfeito. Esse foi Edgar Macedo, do Clube de Futebol Os Belenenses, né? O autêntico, o resto é sádico, ou The City. Não aceite imitações. Não aceite imitações. Edgar, a gente agradece até principalmente pelo horário, né? Já está bem tarde aí em Portugal. E obviamente desejo aqui muita sorte, além dos parabéns, né? Porque pela coragem que vocês tiveram, pela garra que vocês tiveram de enfrentar algo tão difícil, algo tão duro, e com certeza você tem aqui 5 novos torcedores do Os Belenenses, sem a menor sombra de dúvida. Ótimo. Eu tenho também aqui muitos amigos em Portugal, do Brasil, e já lhes xinguei o juízo, não é? Dizendo que eles tinham que vir ver um jogo do Belenenses, ofereciam o bilhete, mas tinham de vir, e eles disseram que sim, que vinham. Portanto, tenho também esperanças que o Belenenses possa ganhar aqui novos torcedores no terreno. Sim. Bem, e a gente começou o programa com um grito da Claque, né, da Fúria Azul, e a gente vai encerrar o programa agora com uma banda ligada justamente a esse coletivo de adeptos, né, Edgar? Explicando melhor, o seu vocalista, que tem a alcunha, o nickname de Marion Cobretti, que eu tive a oportunidade de conhecer exatamente quando fui numa deslocação com a torcida num jogo em Braga, e onde fiquei sentado ao lado dele no autocarro, e fiquei a conhecer esta banda que eu não conhecia. Ele é o único elemento do Belenenses. A banda chama-se Clockwork Boys, e este é um tema que ele fez para o Belenenses, com certeza com a ajuda dos seus colegas da banda, mas é um tema que, para nós, que somos de uma geração de adeptos mais jovem, nós escutamos sempre no estádio com muito sentimento e com muita paixão.